Que a graça e a paz de Jesus Cristo esteja com todos. Hoje nós começamos uma nova série de pregações, série de mensagens, que chama-se Promessas, de A a Z. E nesta manhã eu gostaria de trabalhar um tema que nós vemos em toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, que é a promessa da companhia de Deus conosco. Então peço que abra a sua Bíblia em Lucas, capítulo 24. A partir do verso 13. Lucas 24, a partir do verso 13. Naquele mesmo dia, dois deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único porventura que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? E lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isso, e já este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não ouviram. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante, mas eles o constrangeram dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou-o e, tendo-o partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Queridos, existem promessas bem claras na Bíblia,
E as promessas, elas são encontradas de Gênesis a Apocalipse. E uma dessas promessas é a promessa de companhia de Deus em todos os momentos. E eu escolhi esse texto do caminho de Emaús exatamente porque o sentimento de desamparo daqueles discípulos era grande, era visível. O versículo 17 nos revela a tristeza desses dois homens. Eles estavam desiludidos por tudo aquilo que havia acontecido com Jesus. Todos os sonhos, toda a esperança, toda a fé, todo o amor que Jesus havia colocado no coração deles, havia caído por terra. Todos nós, em nossa caminhada com Deus, temos também os nossos momentos de solidão. E sem exceção, todos nós temos, apesar de saber que Deus está conosco, que Deus não nos desampara. Todos nós passamos por desertos e todos nós passamos por vales áridos. Talvez o pior dos vales seja quando o sentimento de solidão inclui a ausência de Deus. Quando nós nos sentimos abandonados até mesmo por Deus. Mas será que quando nós pensamos que estamos desamparados, realmente Deus nos abandonou? Jesus estava caminhando com aqueles dois homens, lado a lado, conversando com eles, mas eles pensavam que estavam sozinhos. No versículo 16, nós aprendemos uma verdade em relação a essa companhia de Deus. Versículo 16 nos diz assim: os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Quero dizer para você nesta manhã que Deus está com você mesmo que você não o veja. Jesus estava lado a lado com eles, caminhando com eles, mas eles não perceberam a presença de Jesus. Quantas coisas nos impedem de reconhecer a presença de Deus ao nosso lado? Quantas coisas nos impedem de perceber que Deus está caminhando conosco, falando conosco? Eu poderia enumerar aqui várias, mas uma delas quero citar, é o medo. O medo muitas vezes nos cega, nos aterroriza, nos bloqueia, nos impede de reconhecer e perceber a presença de Deus. Tem algumas situações corriqueiras que nós vemos no nosso dia a dia, pessoas que são paralisadas por causa de uma barata. Eu me lembro quando as minhas filhas eram pequenas, por causa de uma formiga, elas ficavam travadas. Hoje não, né? Já aprenderam que o pé delas é maior que a formiga. Mas o medo nos paralisa. A pressa também é algo que nos impede de ver Deus. E queridos, Deus é amor, Deus é gentil, Deus é educado, Deus é sutil, Ele não arromba, Ele não força, Ele é calmo, Ele é sereno, Ele fala manso e suave conosco. Lembram-se de Elias na caverna? Uma brisa suave, Deus se manifesta, no silêncio, na calma. Mas a nossa pressa e a nossa correria nos impede de ver que Deus está conosco. Uma outra coisa que nos impede de ver que Deus está conosco é a nossa autossuficiência. Porque fazemos, porque conseguimos, porque temos a solução, porque corremos atrás. Não precisamos dele. Mas queridos, a nossa realidade é a mesma.
dos discípulos. Você pode não ver a Deus, mas Deus está contigo, sim. Ele te acolhe, sim. Ele te ajuda, sim. Ele te ampara, sim, sempre, a todo momento. Glória a Deus. Deus caminha conosco. Versículo 21 diz: se a nossa esperança era que Ele fosse Ele quem iria libertar o povo de Israel, porém já faz 3 dias que Ele morreu. Quero dizer para você que Deus está contigo, mesmo que tudo dê errado. Mesmo que tudo dê errado. A esperança daqueles discípulos era de que Jesus fosse o grande rei poderoso, libertador do jugo dos romanos, que livrasse Israel da escravidão, do jugo de Roma. Mas Ele morreu. E o pior, Ele foi acusado injustamente. Ele morreu uma morte humilhante, como um bandido, como um criminoso, vergonhosamente. Ele não se defendeu, ele não lutou, ele foi um fraco. Na cabeça dos discípulos, tudo deu errado, mas Jesus estava ali, ao lado deles, com eles, e no momento certo, a alegria deles seria restaurada. Queridos, Deus está conosco, Deus está com você, mesmo que as coisas não saiam da maneira que você planejou ou sonhou. E eu quero dizer que isto não é nada fácil, quando nós projetamos, planejamos, nos esforçamos, trabalhamos, e não sai da maneira que nós gostaríamos. Talvez seja um dos maiores exercícios de fé que nós temos de fazer, quando a esperança falha. Graças dou por esta vida. Talvez a frase mais difícil desse hino seja: e a esperança que falhou. Mas estamos sujeitos a isso, porque nós vivemos num mundo corrompido e cheio de injustiças, e também nós somos vítimas, como todo ser humano é. A ausência de sofrimento só existirá quando estivermos na eternidade. O céu não é aqui, somos peregrinos. Mas esta é a grande questão, e talvez a máxima do Evangelho: o justo precisa viver pela fé. Então, mesmo que tudo não esteja dando certo, isto não significa que Deus não está contigo. Você precisa, precisamos aprender a viver pela fé. Olhamos para a vida de José, que foi exilado para o Egito. Olhamos para a vida de Noemi, que perde tudo. Olhamos para a vida de Daniel, cujos planos não eram bem o que ele esperava, foi exilado também para a Babilônia, e tantos outros. Em todos eles Deus estava acompanhando e realizando objetivamente o seu plano. Deus está contigo, mesmo que as coisas deem erradas para você. O salmista nos encoraja, nos exorta. Ele diz: Deus é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza, é o nosso socorro bem presente nas tribulações. Portanto, nada temeremos, ainda que a terra se transtorne, e ainda que os montes se abalem nos meios dos mares, e ainda que as águas tumultuem e espumejem na sua fúria, os montes se estremeçam. Deus está conosco. Aleluia. O versículo 25: como vocês demoram a entender e a crer em tudo o que os profetas disseram. Jesus fica admirado com
a situação daqueles dois discípulos. Mais ou menos Jesus estava dizendo assim: Santo Deus, como vocês demoram para entender e para crer na minha palavra. Mesmo assim, Jesus estava com eles. O que isso nos ensina? Que Deus está conosco mesmo quando nós não cremos. Oh, aleluia! Este é um ponto forte e até mesmo, de certa maneira, controvertido, não para nós que somos reformados, mas numa época em que os pregadores televisivos dizem que se tivermos fé, tudo irá nos acontecer, inclusive ser curado, inclusive ficar ricos. Eu gostaria de contrariá-los, esses pregadores, e dizer que Deus está contigo, até mesmo quando você não esteja crendo. Jesus socorreu os discípulos no caminho de Emaús, quando eles estavam completamente descrentes da ressurreição de Jesus. O histórico de Jesus é esse: Jesus socorre os discípulos no mar da Galileia, quando o barco estava indo a naufrágio. Jesus os salvou naquela situação, mesmo depois chamando a sua atenção e dizendo: homens de pequena fé. Jesus os salvou mesmo, independente da sua pequena fé. Queridos, isto é graça de Deus, isto é graça. Ela não depende da nossa fé. A graça de Deus não depende da tua fé, da minha fé. Aleluia! A Bíblia diz que Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. Hoje à noite teremos profissão de fé e batismo, inclusive batismo infantil. Mas muito antes de eu nascer, antes de ser um adulto, para que eu tivesse condição de crer, Ele me escolheu e Ele estendeu a sua graça a mim. Deus está conosco, independente da nossa fé. Deus está contigo, mesmo que você não creia, Ele está. Tem uma frase de Rick Warren no livro Uma Vida com Propósitos. Aliás, é um dos capítulos. Ele diz que muitas vezes nós precisamos da fé dos outros. Achei muito interessante. Quando nós estamos no fundo do poço, desiludidos, desesperançados, a comunidade vem com as suas orações, com o seu apoio, com essa rede de amor e de cuidado, e intercede por nós pela nossa pequena fé. E nós somos abençoados pela fé dos outros. Difícil entender isso no mundo contemporâneo, egoísta, individualista como o nosso. Você pode, às vezes, estar se sentindo só, pode achar que Deus não existe, ou que haja algo que Ele não pode resolver, e isso entristece o teu coração. Mas Deus está sim contigo. Ele está mesmo que você não tenha fé. E Deus nos entende e nos acolhe em nossa fraqueza. Aleluia. Louvado seja o teu nome para sempre, o nome de Deus para sempre. Finalmente, o último ponto dessa reflexão, versículo 30 e 31, sentou-se à mesa com eles, pegou o pão e deu graças a Deus, depois o partiu e deu a eles. E aí acontece um fenômeno espiritual. Aí os olhos deles foram abertos e eles reconheceram Jesus. Hoje é dia de ceia, um dia especial, mais especial, que os outros. Jesus provou que estava vivo por dois motivos: ao pregar-lhes a palavra e ao partir do pão. O que isso pode nos ensinar?
que Deus está conosco, está com você mesmo, ou melhor, Ele sempre prova isto. Eu conheço dois irmãos, um irmão de igrejas diferentes que tiveram uma experiência com Deus, e as duas experiências muito parecidas. Ambos passavam por um vale árido, questionando Deus por tudo que havia acontecido em suas vidas, e buscando uma resposta de Deus. O Senhor existe, fala comigo, me socorra. E para tanto, para esse irmão quanto essa irmã, na hora que eles fizeram esta oração, de uma maneira diferente, o sol brilhou. Um estava numa igreja, o raio de sol entrou pelo vitral sobre ele. A outra estava num dia nublado, na janela da sua casa, e de repente, no meio do tempo fechado, um raio de sol também veio em sua direção, e ambos receberam aquilo como uma resposta de que Deus estava presente em suas vidas. Meu querido, não saia aí querendo uma prova da existência de Deus, não faça isso. Não estou recomendando isso para você, mas eu quero dizer o seguinte: se você for diligente, se você for zeloso, se você for atencioso, se você for obediente, Deus sempre falará contigo. De uma maneira ou de outra, Deus sempre fala conosco. A minha sogra ficou viúva jovem, seu esposo faleceu com 50 anos e ela com menos. Ela tinha 5 filhos, cuja caçula é a Eglia, minha esposa, de 8 anos a 21 anos. E num determinado dia abriu a despensa do armário e não havia mais alimento. Estava seca, estava rasa. E ela saiu para trabalhar questionando Deus e dizendo: Deus, meu esposo era teu servo, ele era pastor, por que o Senhor o levou? Tem tanta gente ruim no mundo. E naquele dia, a prefeitura havia, ou no dia anterior, passado a máquina no canteiro da avenida, e estava aquele resto, aqueles capins cortados, aqueles farelos, e havia muitos pardais ali, se deliciando com aquela sobra. E o Espírito Santo disse ao seu coração: eu alimento o passarinho, eu alimento os pássaros no campo, porque eu não vou cuidar de você. E ela disse: perdão, Senhor. Começou a cantar uma canção, se dirigiu ao ponto de ônibus, alegre, feliz, renovada. Um pouco antes de descer no ponto que ela deveria descer do ônibus para ir ao trabalho, alguma voz disse ao seu coração: desça aqui. E do nada ela puxou a campainha do ônibus, o ônibus parou, ela desceu e ela entrou no banco onde ela tinha conta. Ela tirou um extrato, estava lá um dinheiro que ela não esperava. Deus sempre prova a sua presença conosco. Note que o nosso texto nos ensina duas coisas muito importantes. Onde os discípulos reconheceram Jesus, a gota d'água foi na Santa Ceia, mas eles o reconheceram também quando Jesus falava sobre as Escrituras. Onde Deus se revela, onde Deus prova que está conosco, na ceia e na palavra. Você pode experimentar e sentir a presença de Deus nesses dois elementos, na ceia e na palavra. Calvino disse que as marcas da verdadeira igreja primeira, que a palavra de Deus fosse pregada e que os sacramentos fossem devidamente ministrados.
Então saiba que Deus nesta manhã está contigo e você pode provar dessa presença dEle de uma maneira ou de outra. Deus é muito criativo e Deus usa de várias maneiras para provar que Ele está conosco. Talvez uma das mais comuns, além da ceia e da palavra, é aquela testificação interna do Espírito Santo, aquele testemunho interno do Espírito Santo, que diz lá em Romanos que o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. É aquela paz que vem no momento de tribulação, de onde nós não sabemos ou como acontece, de onde esta paz chega, mas ela chega. E ela acalma o nosso coração e nos invade completamente. Isso é maravilhoso. E isso é uma prova de que Deus caminha conosco, Deus está conosco. Não tenha dúvida de que Deus está com você. Amém? Mesmo que você não o veja, mesmo que as coisas não estejam dando certo, e mesmo até que você não tenha fé, Deus está contigo e de uma maneira ou de outra Ele vai provar isso. Nós vamos participar agora da ceia e nós cremos na presença real de Jesus conosco. Presença não carnal, mas presença espiritual. Ele está presente aqui. Então este momento é um momento para você desfrutar da presença de Deus. Então converse com Ele, coloque as suas preocupações diante dEle, abra seu coração e diga: Deus, fale comigo, testifique comigo. Que Deus assim nos abençoe. Amém.